Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso quadro Refutando. Dessa vez, eu acompanhado dessa espinha na minha testa, vamos refutar a Virgínia, ou melhor, o produto lançado pela Virgínia, que eu nem lembro o nome agora, mas que é daquelas gominhas, né? São daquelas gominhas de triptofano, melatonina, para auxiliar na insônia e em várias outras queixas que ela demonstrou nos seus stories, né? Então, Virgínia, vamos supor que por algum milagre esse vídeo alguma vez apareça para você. Eu não acompanho o seu trabalho e, na verdade, como divulgador científico, o meu papel aqui é apenas citar e avaliar a veracidade de informações que digam respeito à saúde pública, a informar o grande público para que não tenham suas vidas prejudicadas, tudo bem? Você, como figura pública, já deve estar mais do que acostumado a receber críticas. Isso daqui não tem nada a ver com a tua história pessoal, não conheço, não quero conhecer, mas caso nós cheguemos a algum momento ser processados por fazer divulgação científica, eu não estou aqui para atacar você, estou aqui para avaliar a qualidade de uma informação que diz respeito a desfechos terapêuticos, e sim, você fez alegações de desfechos terapêuticos, tanto ao mostrar nos seus stories sobre os benefícios do triptofano, e estava lá depressão, emagrecimento, várias coisas, nós temos tudo registrado aqui. Eu não vou mostrar no vídeo porque eu não quero mostrar seu rosto, seu conteúdo, para evitar ainda problemas maiores, mas nós temos aqui tudo documentadinho, beleza? Então você mostrou nos seus stories lá os supostos benefícios, né? Benefícios terapêuticos das gomas de melatonina, de triptofano, e você ainda falou, não, e não é só melatonina, é melatonina com triptofano. Então, hoje nós vamos academicamente, cientificamente avaliar isso, tudo bem? Então, não queremos problemas, queremos apenas divulgar conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do quadro Refutando, que é um oferecimento da Clínica Souza Cabral, psicologia baseada em evidências. Se você está aí procurando tratamento psicológico adequado, temos uma equipe de psicólogas incríveis, com atualização constante. Somos uma clínica 100% digital, então você pode ter atendimento clínico, seja lá de onde você estiver, seja no Brasil, seja no exterior, nós atendemos pacientes de todos os cantos, perfeito? Então, bora lá, sem mais delongas, tomar suplementação, né, de melatonina, suplementar melatonina, vai ajudar em alguma coisa? Comer essas gominhas de melatonina, ou tomar, fale como você quiser, né? Vai me ajudar na minha insônia? Vai ajudar eu dormir mais, dormir melhor? Sem mais delongas, hoje o vídeo é para quem curte vídeo rápido. Não ajuda. Na verdade, apesar de, né, se nós olharmos os dados meta-analíticos, ou seja, os dados quantitativos, quando nós pegamos, cada quadradinho aqui é um ensaio clínico, tá, pessoal? Ou seja, um estudo primário que foi lá, pegou um grupo de pessoas versus outro grupo de pessoas, para um grupo deu uma intervenção, nesse caso, melatonina, então, melatonina foi a intervenção, versus um grupo controle. Qual foi o grupo controle? Placebo, ou seja, não fazer nada. Então, ambas as pessoas aqui, né, tinham transtornos de sono, beleza? Aliás, existem dezenas de transtornos do sono, tá, pessoal? Não existe só insônia, não. Então, aqui nós tínhamos pessoas, tá, com insônia, pessoas com problemas gravíssimos, transtornos nos seus sonos, beleza? Então, um grupo recebeu um tratamento falso, um tratamento sem resultado nenhum, ou seja, placebo. Então, e o outro melatonina, ou seja, melatonina versus nada, tudo bem? Melatonina versus nada. Se você está se perguntando por que esse artigo pintou de amarelinho, fez essas setas feias aqui, não foi o artigo, tá? Não foram os pesquisadores, fui eu quem pus essas setinhas aqui, esses negócios para facilitar, tá? Então aqui, caso vocês estejam percebendo, nós estamos falando, tá, de um dado, de uma síntese quantitativa com relação aos minutos no sono, ou seja, estas intervenções influenciaram a nível de minutos, né, quanto no sono dessas pessoas. Obviamente, aqui como vocês estão vendo, eu mesmo grifei, os dados estão apontando favorável para a melatonina, ou seja, a melatonina se desempenhou melhor do que nada, melhor do que placebo, em incríveis 8 minutos. Tá? Ou seja, em média, se você tomar melatonina, isso vai dar aí uma qualidade a mais no teu sono, ou seja, tu vai melhorar o teu sono num score aí de 8 minutos. Tá dormindo pouco? Talvez 8 minutos te salve. Não vai. Então, isso daqui é um claríssimo resultado de insignificância clínica, apesar de ter significância estatística. Ou seja, é uma diferença significativa estatisticamente, não é? Claro que é. Um grupo teve 8 minutos em média a mais de sono do que o outro.
Estatisticamente, eu posso dizer lá nas minhas conclusões que melatonina foi superior a placebo. E é o que influencers como você, Virgínia, lembrando, nada contra, mas foi o que você fez, e você fez por ignorância, você fez por laicidade naquilo que se diz respeito à ciência, tá? A metodologia clínica. Então, um influencer, um cientista picareta, um charlatão, pode sim falar, olha, melatonina é melhor do que placebo para sono. Entretanto, ele está se baseando numa significância estatística. Numericamente houve diferença. Agora, quando nós falamos em significância clínica, ou seja, essa diferença que você viu estatisticamente, ela influencia quanto na vida real? Ela muda o que de fato na vida da pessoa? Na qualidade do sono dessa pessoa no mundo real? Nada, tá? Isso daqui tem zero significância clínica, tudo bem? Então, nós estamos diante de diversos estudos, assim, todos os estudos que envolvem melatonina para distúrbio do sono chegam nesse mesmo patamar, pessoal, nesse mesmo patamar. Para pacientes que tenham distúrbios do sono, melatonina não ajuda em nada, apesar de ter significância estatística, não tem significância clínica nenhuma. Nenhuma, tudo bem? Então, vejam, eu não estou falando que você, Virgínia, é uma má pessoa, estou falando que você é uma pessoa academicamente desinformada no que diz respeito a ciências da saúde e que você, por seus fins, obviamente, comerciais, mercadológicos, vende algo que vende muito. Muito, muito mesmo. Você já é milionário, se não bilionária, né? Você sabe, o mercado desses cosméticos, esses, como é que chama agora? Nutricosméticos, essas, sei lá, o nome dessas paradas, isso vende mais que água. Tá? Se eu pegar um grupo aí de 100 pessoas, tacar no deserto do Saara, numa banquinha eu oferecer água, em outra banquinha eu oferecer melatonina, eu vendo mais melatonina. Vende muito e vende bem pra caramba, óbvio, mas não funciona para nada, tudo bem? Se você tem qualquer problema no teu sono, melatonina não vai te ajudar. E olha que interessante, não é a minha interpretação sozinha do corpo de evidências disponíveis, não sou só eu avaliando as evidências e falando, não. Eu, com a minha expertise clínica, com a minha expertise metodológica, com a minha expertise em epidemiologia, não funciona. A minha expertise em bioestatística está dizendo que isso aqui é ruim. Não sou só eu, tá? Nós podemos também pegar, por exemplo, a American Academy of Sleep Medicine, ou seja, a Academia Americana de Medicina do Sono, em que nas guidelines dele, ou seja, nas diretrizes clínicas dele e recentes, atualizadas, eles mostram, olha só, se eles avaliarem aqui eles utilizaram, obviamente, a estratégia PICO, tá? Ou seja, população, intervenção, comparação e desfecho. Nossa, Felipe, desfecho começa com D, por que é O em PICO? Porque desfecho em inglês é outcome, tudo bem? Então, outcome é desfecho. Então, aqui eles avaliaram vários desfechos, tá? A latência do sono, o tempo total de sono, o ASO, tudo bem? Qualidade do sono. E olha só que interessante, quando nós temos aqui melatonina, os desfechos críticos, né, por intervenção, melatonina pontuou, digamos assim, em 2 desfechos. SL, que é a latência, né, do sono, beleza? E oh, meu Deus do céu, cadê melatonina aqui? O COS, que é a qualidade do sono. Entretanto, nós temos um problema ao averiguar que ela pontuou nestes 2 e não nos outros. O problema é, primeiro, latência do sono, que é justamente, apaguei a luz, quanto tempo eu vou demorar para pegar no sono? Tudo bem? Esse é um desfecho extremamente sensível a várias variáveis, como, por exemplo, estresse, tá? Estresse, iluminação do quarto, temperatura do quarto, o que você estava fazendo antes de dormir. Tem vários confundidores importantíssimos. Então, se você falar, não, isso aqui, ó, ele ajuda na latência do sono. Só na latência do sono? Então, calma aí. Como é que eu controlo se foi latência do sono ou outras coisas, né? Depois, ele também auxiliou no nosso COS, que é a qualidade do sono. Outro desfecho também muito sensível a estresse e vários outros fatores. Então, eu tenho que ficar com a pulguinha atrás da orelha quando ele pontuou nesses 2, mas não, né, no TST, que é o tempo
tempo total de sono, que nós já vimos que ele melhora em média 8 minutos, nada. E também no nosso WASO, que é, né, o nosso Wake After Sleep Onset. Ou seja, o que é o meu WASO? Vamos lá. Eu tenho um WASO de 30 minutos. É uma pessoa, que está realmente com problema no sono. Por quê? O que é o WASO? É dormir, peguei no sono, apaguei. Meia-noite eu apaguei. 2 da manhã eu acordo. Acordei 2 da manhã, demorei 30 minutos para conseguir pegar no sono de novo. Esse é meu WASO. Tá? Então, este é um desfecho fundamental para a gente entender distúrbio no sono. Porque é normal nós acordarmos durante o sono? É normal, desde que eu consiga acordar e voltar a dormir sem problemas. Por quê? Porque ao longo de toda a história da evolução humana, nós nunca tivemos uma noite inteira de sono. Essa historinha de querer dormir a noite inteira, isso é coisa pós-moderna. Tá? Há 1000 anos atrás, você não tinha tranquilidade de poder dormir uma noite inteira do sono. 2000 anos atrás, 100 mil anos atrás, filho, se você dormisse uma noite inteira, tu morria. Tudo bem? Então, não é normal nós dormirmos a noite inteira numa tacada só. É uma coisa que o nosso organismo está se acostumando nessa sociedade atualmente. Tudo bem? Então, é normal que você acorde 3 vezes durante a noite, desde que você consiga voltar a dormir tranquilinho. Eu acordo 3, 4 vezes durante a noite, durmo, nem 5 minutos. Às vezes, muito, eu levanto, vou no banheiro, mijo, lavo o rosto, lavo a mão, importante, volto, deito e apago, filho. Ou aquelas, que duram segundos. Tu acorda, olha pro lado, vira, bota o cobertor em cima e vai dormir, filho. Entendeu? Então, justamente nesse desfecho, melatonina não ajuda em nada, tá? E olha só que interessante, qual é a recomendação, tá? Qual é a diretriz clínica que a Academia Americana de Medicina do Sono diz? Que eles sugerem que os clínicos, tá, não recomendem, não usem melatonina como tratamento para o nosso WASO, né? Para a manutenção do nosso sono, tudo bem? Não usem melatonina para tratamento de insônia. E o mais interessante, e isso que a gente está falando, tá? Da melatonina versus nada. Nada. Tudo bem? De novo, versus placebo. Tá? Ou seja, a melatonina ela não consegue despontar versus nada. Perfeito? E olha só que interessante, obviamente, nós temos aqui um nível de recomendação, um nível de evidência fraquíssimo. Tudo bem? Então, quer melhorar o teu sono? Aprenda, o teu ciclo circadiano, seu relógio biológico, ele é baseado principalmente na percepção do dia e da noite, no sol. O sol é o nosso principal orientador de quando é dia e quando é noite, e, portanto, seu corpo vai saber o que fazer nesses horários. Nós somos animais diurnos, não somos animais noturnos, tudo bem? Felipe, mas eu me sinto melhor à noite. Não, você não sente, você está sendo confundido, tudo bem? Ou seja, o teu sono está tão merda, tua rotina está tão ruim, que você começa a ficar mais agitado só à noite. Tá? Mas não, você não é um animal noturno, o seu corpo não tem nenhuma característica noturna. Por isso que pessoas que trabalham à noite ganham a mais justamente por essa insalubridade. Por quê? Porque eles estão vendendo a saúde deles. Não é saudável. Então, o que você faz para melhorar o seu sono? Higiene do sono. E qual é o protagonista na higiene do sono? Fazer uma devida exposição ao sol quando o sol nasce. Tá? Então, claro, isso vai depender, o horário que você vai fazer isso vai depender do seu cronótipo, tá? Se você é uma pessoa matutina, vespertina, uma pessoa intermediária ali entre vespertino e matutino, perfeito? Para que, ao cair do sol, o seu corpo já tenha identificado que o dia está acabando, tudo bem? Então, assim, nós temos diversos mecanismos que mantêm o nosso ciclo circadiano funcionando. Então, nós temos esse relógio primário, que é, tá? O nosso núcleo supraquiasmático é a nossa central desse nosso relógio biológico. Então, quando o sol bate, né,
passa aqui pelo meu olho, esse sinal ele é transduzido em bioeletricidade e eu tenho ali a agitação, eu tenho a ativação dos meus genes clock no meu núcleo supraquiasmático, tá bem? Ali então começa uma degradação de proteínas e o meu corpo começa literalmente a contar como se fosse um segundo, 2 segundos, 3 segundos. Essa é a forma mais simplória de explicar isso. Ou seja, a contagem do tempo começa ali. Perfeito? Só que o nosso organismo, ele é mais ou menos feito por um ciclo aí de 24 horas e 20 minutos, uma coisa assim. Ou seja, nós temos um atraso, digamos assim, em relação ao ambiente. O que isso significa? Que a exposição ao sol, ela não só é fundamental para que nós possamos regular o nosso sono, como também para regular o nosso sono de acordo com os horários da nossa existência ambiental, da nossa sociedade, tá bem? Então, nós precisamos nos expor ao sol adequadamente. Outra coisa, existem também os processos homeostáticos que controlam o nosso sono, que é a própria pressão do sono. É um processo homeostático que, quanto mais tempo se passa acordado, mais sono se sente. Tudo bem? Isso é natural. Perfeito? Então, eu adoro esse argumento. Ai, mas melatonina ajuda porque ajuda os cegos a regular o sono. É o caralho. Não ajuda em nada, tá bem? Na verdade, primeiro, quase não tem estudo sobre isso. E segundo, aqueles que têm, vejam, são favoráveis à melatonina de novo naquela grandíssima ajuda de média de 3 minutos de sono. Então, não ajuda em nada. Nada, tá? Então, nós não temos dados que favoreçam a melatonina, tá? E de novo, isso aqui é melatonina versus placebo, versus nada, tá? É ainda pior que em pessoas que têm a visão sem defeito algum. O que talvez nos leve de novo a um efeito. Pô, se a melatonina é ainda pior em pessoas, tá, que não enxergam, então as pessoas que enxergam, que aparentemente têm um resultado um pouquinho melhor, talvez o tenham pelo próprio processo ambiental luminoso, tá? Então são vários vieses que a gente precisa avaliar, mas nós não temos dados que favoreçam a ideia de que melatonina ajuda cego a regular o sono, tudo bem? Mas o triptofano ajuda, né? Porque, pô, eu vi lá a Virgínia mostrando um monte de benefícios do triptofano para depressão, emagrecimento, para memória, para não sei o quê. Gente, vamos lá. Isso começa por causa daquela maldita informação que os leigos adoram espalhar de que o triptofano, ele é o... Então é o hormônio, é o neurotransmissor da felicidade. Gente, isso é coisa de leigo, pessoal, de leigo. Se nós formos ler as revisões sistemáticas do tema, e assim, as revisões sistemáticas publicadas pela galera dessa área, pela galera que defende isso, tá? Nós vamos ver o quê? Uma avaliação de um conjunto de estudos enviesados, em que se você vai ler a aba metodológica dessa pesquisa, eles têm que colocar lá que, cara, não foi nem possível avaliar a qualidade, o risco de viés desses estudos. Os estudos são mal desenhados, são mal conduzidos, ou seja, eles são conduzidos de forma cuja eu não consigo confiar no resultado. Isso é o que nós chamamos de validade interna, né? Ou seja, o quão aquele estudo foi bem desenhado para que eu possa confiar naquilo que ele está relatando. Perfeito? E depois, também não tem validade externa, não consigo generalizar esse resultado para utilização clínica para outras populações, né? Depois, os ensaios que foram colocados na revisão sistemática, por exemplo, eles são de populações tão diferentes que como é que eu bato, pô? Eu tenho 11 ensaios, né, pelo menos nessa revisão aqui, que eu já vi um monte de doctor, triptofano e não sei o que usando. Gente, tenho 11 ensaios com uma população tão diferente que eu não sei se o resultado vem do triptofano, né? Ou se vem simplesmente das características da rotina daquelas populações. Eu não sei, porque eu não consigo ter dados o suficiente comparando as mesmas populações. Então eu não consigo saber. E outra, testes não padronizados. Num ensaio é uma bebida energética
que tem triptofano. Em outro ensaio é uma goma de triptofano. Em outro ensaio é uma barrinha de triptofano. Em outro ensaio são alimentos ricos em triptofano. Eu não consigo avaliar. Como é que eu vou dizer que é o triptofano que está fazendo isso se nem um ensaio dá para confiar? Imagina a avaliação desses ensaios. Né? E aí, super interessante, eu acabei de perceber que eu copiei o mesmo slide 2 vezes, porque eu cliquei aqui para passar e não mudou nada, quer dizer que é o mesmo slide 2 vezes. É mesmo engraçado porque você vai ler e olha só, existe uma grande diferença entre o que a conclusão e o resumo do estudo dizem e o que os dados desse artigo dizem. Pegar o calcanhar de Aquiles de um artigo, é só você ler a metodologia. Claro, tu vai ter que saber ler a metodologia, né? Mas leia a metodologia. Porque é na metodologia, na parte estatística, que você vai ver se o cara está mentindo na discussão, no resultado, na conclusão, no resumo. Sabe aquele meme do cavalo, que a bunda do cavalo e as pernas do cavalo é super bem desenhada, aí o meio do cavalo é um risco aleatório que uma criança fez, e depois, lá na frente, a cabeça do cavalo está super bem desenhada de novo? Estes são os artigos fraudulentos. O resumo, o título é uma coisa linda, tu olha aquilo e tu pensa, meu Deus do céu, que artigo científico maravilhoso, é genial. O meio uma bosta, mas lá no final a discussão e a conclusão são incríveis. Tu olha e pensa, meu Deus do céu, descobrimos um tratamento maravilhoso. Mas não, olha só que engraçado, aqui na discussão os caras ainda colocam, né, isso porque as pessoas elas vêm sofrendo, né, aí com sintomas depressivos moderados e tudo mais, esses sintomas que não são severos o suficiente para as pessoas terem que ir para o hospital, elas devem ser aí tratadas, né, esses sintomas, com alimentação, né, saudável, digamos assim. Como assim, cara? Baseado no quê? Ele chega nem a referenciar nada. Inclusive, não tem nada baseando essa fala dele. Ou seja, você tá com sintomas depressivos, não o suficiente para ir para um hospital, não, mas você está com sintomas depressivos, é mudando a alimentação que nós vamos tratar isso. Baseado no quê? Porque o teu estudo não conseguiu mostrar isso. Mas tu lê isso lá para o final do estudo, meu Deus, olha o que os cientistas estão dizendo. E por que as pessoas só leem essa parte? Porque essa parte aqui está escrita por extenso, não é um monte de número, mas são nos números que eu posso olhar se faz ou não faz sentido. E não fazem. Não fazem. Por que não tratar esses sintomas com psicoterapia, que é o padrão ouro? Por que não tratar com medicação, com higiene do sono, com algodão doce? Por que? Preciso avaliar as evidências disso, mas aqui eu não tenho nada disso. Mas é interessante porque na conclusão eles vão falar que essa revisão sistemática mostrou que o triptofano, ele aí é muito bacana, é eficaz, né, para uma série de problemas aí que envolvem emoções, sentimentos negativos e o aumento de sensações e sentimentos positivos. Entretanto, não faz nem sentido eles afirmarem isso na conclusão. Essa aqui é a cabeça do cavalo bem desenhada, porque na metade o delineamento, ou seja, o desenho desse estudo não conseguiu mostrar, não consegue sustentar essa resposta. Isso aqui é uma revisão sistemática, só uma revisão sistemática. Não uma revisão sistemática com meta-análise, que poderia então sair de um âmbito apenas descritivo. Ou seja, esses caras aqui, eles descreveram, né, e avaliaram qualitativamente o conjunto de evidências de triptofano para isso, mas a metodologia quantitativa, metodologia estatística, que poderia dar uma síntese quantitativa e, portanto, dizer não, é ou não é eficaz, é ou não é útil, eles não fizeram. Uma meta-análise não foi possível, pelo pequeno número de papers por cada desfecho que eles estão dizendo que a parada funciona. Ou seja, eles estão dizendo que o triptofano funciona por desfecho 1, por desfecho 2, por desfecho 3, mas não tem estudo bastante para eles terem aplicado uma meta-análise para esses desfechos. Ou seja, eles estão alegando algo do qual a pesquisa deles não tem possibilidade de responder. Aí me vai lá a influencer, me vai lá os doctor da vida usar essa referência que foi super divulgada.
mas não tem nem possibilidade dela responder isso que ela está alegando, né? Mas de onde vem essa bobajada de que triptofano ajuda na depressão e vamos suplementar triptofano na galera? Por quê? Porque a galera tem a ideia de que quando a gente come algo, a gente come essas coisas ricas em triptofano e tudo mais, o triptofano que a gente ingeriu, né, ele vai, por ser precursor da serotonina, auxiliar na produção de serotonina lá no nosso intestino, nas nossas células Agertafins e tudo mais, lá no nosso trato intestinal é a palavra certa, né? Trato digestivo, enfim, lá no nosso intestino, né? Quando as células Agertafins forem, então, fazer todo o processo de fazer a serotonina, tá? Eu tô cansado, pessoal, então me desculpa. Então, eu literalmente esqueci a palavra técnica por alguma razão, me deu um branco. Então, quando eu tô nesse processo, olha só que interessante. A galera acha que por produzir 99% da nossa serotonina no intestino, a nossa microbiota está em completo contato com a nossa saúde mental, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Não é. O nosso intestino não é o nosso segundo cérebro. Nós não temos evidências nenhuma. Arranca a tua cabeça para tu ver se tu tem um segundo cérebro. Não tem. Ah, não, mas tem neurônios no intestino. Foda-se. Isso não tem nada a ver com ele ser um segundo cérebro. Tudo bem? Não faz o menor sentido. Primeiro, é possível que a serotonina produzida no nosso intestino auxilie nas nossas emoções, auxilie de alguma forma no nosso cérebro? Não! Por quê? Porque a serotonina produzida no nosso intestino, ela não vai para o nosso cérebro, porque ela não passa pela barreira hematoencefálica. Se a serotonina produzida no teu intestino fosse para o teu cérebro, tu ia estar convulsionando no chão. Tu ia estar tremendo, espumando pela boca. Tá? A zona em que o seu cérebro fica, o seu sistema nervoso central, é uma zona nobre do teu organismo. A gente filtra na nossa barreira hematoencefálica tudo aquilo que vai passar para lá. Não é qualquer coisa que passa para lá. Por quê? Porque senão você morre. É uma zona muito crítica, muito sensível para qualquer coisa ir para lá. Então, não, a serotonina produzida no teu intestino não vai para lá. Então, não importa se você está comendo triptofano, que ele não vai te deixar felizinho porque produziu serotonina lá. Tudo bem? Você está cagando caro. Eu não sei quanto é que custa as gomas de triptofano, uma melatonina lá, mas você está cagando esse dinheiro. E só isso, você está cagando luxo. Tá cagando com um grife. Agora você tem uma merda da Supreme, é isso. Você tem uma merda Louis Vuitton. É isso que tu está fazendo. Então, sabe um exemplo claro de que a produção de serotonina a produção de serotonina no teu intestino não influencia no teu estado emocional, em se sentir bem, em aliviar sintomas deprimidos, pelo simples fato de que pacientes com tumores carcinoides, esse tumor faz com que, ou seja, um tumor ali no intestino endocrinológico, ele vai fazer com que você comece uma produção descomunal de serotonina. Descomunal. Carretas e carretas de serotonina no teu intestino. Pergunta se as pessoas com tumor carcinoide são as pessoas mais felizes do mundo. Não são. Não são, tudo bem? Mas isso vem de uma teoria que já foi derrubada, que é a teoria serotoninérgica da depressão. Que inclusive esse artigo aqui foi o artigo que o pastor Rodrigo Mocelin usou para tentar dizer que psicologiamente, que depressão é mentira, que eu já refutei ele, eu acho que tem uns 2 vídeos refutando o pastor Rodrigo Mocelin, que é completamente ignorante qualquer tema que diga respeito à ciência, academia, estudo, enfim, eu refutei ele aqui e ele usou esse artigo aqui de uma forma completamente absurda. Na verdade, ele nem leu o artigo, ele leu a reportagem em que os autores deram entrevista. Então, uma coisa ridícula. E eu uso esse mesmo artigo para refutar o que ele diz sobre o artigo. Por quê? A teoria monoaminérgica, ou seja, a teoria de que a depressão seja uma deficiência das nossas monoaminas, ela foi importante e é importante. Até porque, até hoje, apesar de nós sabermos que essa teoria não está certa,
as medicações psiquiátricas, por exemplo, ISRS, né? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles continuam funcionando. Pacientes deprimidos continuam melhorando. Entretanto, por outra coisa, porque nós descobrimos que essas medicações, muitas delas, atuam naquilo que nós chamamos de BDNF, né? Os fatores neurotróficos derivados do cérebro, que por sua vez estimulam ali a hipertrofia, a força dos neurônios, tá? Então, nós já sabemos que a teoria monoaminérgica não tem evidências, não se sustenta em pé, nós já refutamos isso, apesar das pessoas ainda divulgarem isso. Então, essa ideia de que você vai tomar essas gomas de melatonina com triptofano e triptofano vai te ajudar na depressão, está baseado em algo que não faz sentido, tudo bem? Nós já derrubamos por terra essa teoria. Perfeito? Então, não, a produção de serotonina, o aumento da produção de serotonina não vai aliviar a tua depressão. Perfeito? Não é assim que funciona, beleza? Então, eu acho que eu não coloquei o último slide aqui. Eu copiei 2 vezes o mesmo slide? Ah, não, esse aqui era o último slide. Então, assim, pessoal, eu avaliei vários artigos, vários artigos sobre melatonina para procurar, até mesmo em evidências isoladas. E, gente, tem estudos tão malucos. Tinha até que eu tava vendo aqui agora há pouco a imagem. Eu vou até pegar aqui. Eu até tinha tirado print. Esse aqui eu tinha tirado print porque eu tinha feito um post no Instagram sobre isso da Virgínia. Até me sigam lá no Instagram, pessoal, porque poucos de vocês me seguem no Instagram, seja lá por quê, mas o público que eu tenho no Instagram não é o público que eu tenho aqui, o público que eu tenho aqui não é o que eu tenho no Instagram. Então, quem me segue aqui, me siga lá no Instagram, pessoal. Eu faço divulgação científica lá, bato papo com vocês todos os dias, tenho conteúdos muito interessantes. Eu estava até vendo, um estudo foi publicado num dos jornais da Cambridge, e, cara, literalmente, para sono, triptofano não conseguiu ser melhor que nada. Mas, assim, nem na qualidade de levantar não teve diferença nenhuma, nem na qualidade do sono também não teve diferença nenhuma. Ou seja, o drink energético de triptofano versus o drink placebo, né, não melhorou em nada. Tá? Não tem diferença significativa nenhuma, perfeito? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Não gastem o dinheiro de vocês com melatonina. Agora, vamos para uma discussão muito simples, tá? Sobre eu tomo e me ajuda. Não te ajuda. Você toma e você tem um efeito placebo, uma expectativa de que essa intervenção vai te ajudar e, portanto, você sente uma melhora. Outra coisa, quando alguém fala para você que, não, mas eu tomei melatonina e me ajudou super a dormir. Primeiro, evidencie. Ela tomou melatonina e só melatonina? Ela não mudou mais nada na rotina dela? Nada na vida dela melhorou? Existem vários vieses que você, consumidor final, que fala que toma melatonina e ajuda, você não sabe avaliar e você não consegue avaliar, que são os vieses confundidores, como, por exemplo, passagem do tempo, ou seja, o próprio curso natural da doença. É normal que quando nós desenvolvemos um problema, um problema do sono, é esperado que em muitas das pessoas esse problema do sono ele simplesmente apareça e suma normalmente com o tempo. Isso é o próprio curso natural da patologia. Assim como uma gripe, você é infectado por um vírus, você desenvolve a gripe e ela vai passar sozinha, naturalmente, tudo bem? Você pode, quando você estiver muito gripado, começar a tomar chá de camomila e tudo mais, e você vai melhorar. E você vai falar, foi o chá de camomila que melhorou. Não foi só o curso natural da doença. Entretanto, como você fez essa correlação temporal de começar a tomar chá de camomila lá no ápice dos sintomas, você acabou associando, achando que foi o chá, mas não foi. E aí entra outro fator confundidor muito comum que você não faz ideia, que é regressão à média. Talvez você nunca tenha tido um sono bom, mas agora o seu sono começou a ficar muito ruim, ou seja, esse sintoma ele foi crescendo demais. Isso é um fenômeno estatístico, tá bom? Isso funciona para tudo, meu querido. Um fenômeno matemático, acho que é o mais correto falar, né? Eventos extraordinários são seguidos por eventos medíocres, ou seja, nada fica no topo por muito tempo. Então, todo sintoma que fica muito forte é natural que ele volte à média, nem muito forte, nem fraco.
mediano. E aí você vai lá e vai dizer que foi a goma de melatonina que funcionou. Não foi, tudo bem? E vários outros vieses, tá? Como, por exemplo, os pensamentos mágicos, né? Que é quando o cara, ele quer acreditar que aquele tratamento vai funcionar e apesar de não melhorar, ele pega pequenos sinaizinhos de qualquer coisa e começa a sentir que tem melhor. Enfim, tem vários vieses confundidores, eu posso fazer um vídeo só sobre isso aqui, enfim. Mas, não. A sua melatonina não está te ajudando a dormir, tá bom? Existem várias outras coisas, vários outros componentes no seu cotidiano que você mudou e você nem se tocou e que foi o que fez você melhorar seu sono. Quer dormir melhor? Faça higiene do sono, coma bem, faça exercícios físicos e para de ficar com tela na tua cara até antes de você dormir, beleza? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.